Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do Educar com Sapiência, para mais um áudio que eu estou conseguindo gravar com a graça de Deus e a ajuda das rotininhas. E muito sono hoje, porque hoje eu tenho que ir para a escola ainda, então estou gravando mais cedo e por isso vai ser mais curtinho, tá, gente? Vamos então para os comentários, né? Vou só comentar alguns que vocês escreveram no de ontem. A Érica Farias escreveu a questão de como hoje ela tem mais foco, consegue estabelecer as prioridades e escrever, né, organizar os compromissos e tudo mais. Que ela sente falta da atividade física, que eu acho também que é algo que a gente... Eu aprendi a não valorizar muito a atividade física, sabe? Ah, esse negócio e tal. Eu já cheguei a fazer academia, inclusive, foi um tempo muito bom. Mas eu acho que faz falta mesmo, uma coisa que a gente acaba deixando de lado. E eu achei legal que ela escreveu, mas no geral eu amo viver. Se pudesse, viajaria o mundo para conhecer novas culturas, lugares, gastronomia e pessoas. Eu acho que é tão bom, né, gente, essa sensação de amar a vida. Eu amo a vida também. Amo viver, com todos os trancos e barrancos que a gente tem que enfrentar. Eu achei engraçado, a Mara escreveu que ela... A Mara Nunes, eu tenho medo de saber mais sobre você porque parece que estou me ouvindo. Ela começou a falar as coisas que eu tenho de parecido com ela, né? Pressão baixa no calor, dificuldade de acordar no frio por ser muito magra, etc. Aí ela escreveu assim, mas no frio eu tomo banho super gelado para despertar. Pensei, pronto, acabou aí a semelhança, porque, gente, eu não tomo banho frio de jeito nenhum, nem no calor, eu acho. Eu sei que é possível, eu sei que dá pra se acostumar, eu sei que eu já tomei banho frio na vida, mas, gente, eu não tomo banho frio. Morro com banho frio. E outra coisa interessante que a Mara falou foi que ela teve diagnóstico de diabetes tipo 1 e no diagnóstico foi por questão de noites mal dormidas. Olha que incrível como que o sono afeta muitas coisas na nossa vida. A Verônica disse que tinha acabado de chegar da academia, mas aos 30... Adorei isso aqui, ó. Aos 38 anos, precisava parar de dar desculpas e agora estou comemorando 3 meses. Olha que legal, gente. Não é bom quando a gente para de dar desculpa para as coisas na nossa vida e resolve dar um jeito? Faço dessa disciplina de ir à academia uma forma de organizar para as outras demandas e dar exemplo para os meus filhos, pois sempre falo para eles que na vida devemos fazer o que é certo e não simplesmente o que sentimos. Isso é muito legal, porque eu acho que é isso que ensina muito mais as crianças, né? Não só o que a gente fica dizendo, mas como eles veem o nosso esforço por vencer as nossas dificuldades. A Alessandra diz que fica feliz quando recebe a notificação de mais um áudio. Ô, gente, é melhor vocês ativarem essas notificações aí, porque se não der certo de eu avisar por WhatsApp e tal, vocês já ficam sabendo pelo YouTube mesmo. Ontem mesmo eu esqueci de avisar. Eu estava correndo aqui. Sempre aproveito para refletir mais sobre os pontos que você traz aqui. Continua com os áudios. É sempre muito legal. Deus continue te ajudando e capacitando. Obrigada. E amém. A Vivian, minha querida amiga do coração, me pediu para falar um pouquinho sobre alimentação na questão da rotina. Eu não tinha pensado em falar sobre isso. Então eu vou deixar um áudio só para falar essa questão de alimentação, tá? Não que eu tenha muita coisa para dizer, tá, gente? Mas porque vou explicar o que eu resolvi aqui da minha rotina de alimentação. E a Cássia tá explicando aqui que não tem para onde ela correr. Quando tá frio mesmo e tem que ir trabalhar. E tem que fazer as coisas com pique ou sem pique, é isso mesmo. Trabalho, hoje, por exemplo, eu acho que eu não iria se eu pudesse. Mas eu sempre falava isso para as crianças, gente. Ai, pro, hoje tá frio. Ai, pro, hoje eu tô com preguiça. Eu falava, gente, ou hoje eu não quero, né? Não tô com vontade. Eu falava, vocês acham que eu estou com vontade de acordar cedo, vir pra escola, vocês gritando no meu ouvido? Não tô, mas é isso aí, vamos viver a vida. Eu faço a minha parte, vocês fazem a de vocês. E a Cássia falou que dependendo da noite,
fica com maior pique ou não, e de sábado é mais fácil para colocar tudo em ordem. Eu também sempre gostei do sábado e do domingo para pôr a vida em ordem, gente. Acordar assim, casa silenciosa, especialmente quando não tem ninguém em casa, para conseguir arrumar tudo, pensar direitinho. E vamos lá, que já falei 5 minutos aqui, dos nossos 15 que eu tenho hoje. Então hoje eu tenho que falar bem rapidinho sobre as questões que eu preparei para hoje, que é pra gente conversar um pouquinho sobre os blocos produtivos. Vamos lá? Bom, gente, eu sempre ouvi aquela história de que a gente tem atenção curta. Criança de tantos anos tem atenção de 1 minuto, criança de tantos anos atenção de 2 minutos, e que estudos indicavam que a atenção dos adultos era de 50 minutos, por isso que, dos adultos não, a partir de certa idade, né, da infância, por isso que as aulas têm 50 minutos, depois troca. Pois bem, aí eu comecei a reparar uma coisa. Às vezes, por exemplo, começava a dar uma aula de matemática na escola. Quando estava engatando o negócio, o assunto estava lá, conseguimos explicar, as crianças estavam começando a mergulhar na matemática, batia o sinal. E aí era aula, sei lá, de ciências. Aí troca tudo, começa, fecha o livro, vai pensar em outra coisa agora que não tem nada a ver com matemática, etc. E aí eu já comecei a pensar, gente, eu não sei não, viu? Eu gosto mais de aula dobradinha, quando você tem 2 aulas seguidas, porque rende mais e enfim. Nessa época, nas minhas leituras, não sei onde, eu lembro que eu li sobre uma questão que eu nunca tinha ouvido falar, que era de que, na verdade, o nosso cérebro, ele leva cerca de 30 minutos para entrar, digamos assim, no modus operandi de uma atividade nova. Então, cada vez que você muda para uma atividade muito diferente, demora cerca de 30 minutos para o seu cérebro se acostumar e pronto, agora sim eu estou focado nisso aqui que eu estou fazendo. Eu acho que foi naquele livro sobre atenção, porque eu lembro que o livro falava assim, para você não desistir nos primeiros 30 minutos, porque a tendência é você ficar mais disperso mesmo, quando você está tentando focar em alguma coisa, né? E um pouquinho mais desanimado, assim, mas depois de 30 minutos mais ou menos, você começa a se sentir assim, mais focado naquela tarefa que você está fazendo. E aí, sempre as coisas que eu leio, gente, eu tento pôr em prática para ver como é que funciona no meu contexto, né? Nessa época, por exemplo, eu tinha que preparar os planejamentos, né, de aula. E o que eu reparei? Se eu sentava para fazer o planejamento mensal, eu levava, sei lá, horas e horas preparando, porque eu dava 19 aulas por semana. Então, imagina, para um mês eu tinha que fazer o planejamento de quase 80 aulas. Agora, quando eu um dia sentei e falei, quer saber? Já que eu estou gastando tanto tempo, eu vou fazer logo o planejamento do trimestre, porque aí eu já sei até onde eu tenho que ir, aquilo que eu já comentei em alguns momentos que eu gosto de ter uma visão panorâmica. Gente, eu gastei o mesmo tempo. Passei aquela tarde toda até a noite focada nisso, mas pronto, terminei o planejamento do trimestre inteiro. E aí eu percebi, poxa vida, quando eu estou em uma tarefa e vou até o fim, eu consigo produzir mais do que se eu ficar trabalhando assim, um pouquinho hoje, um pouquinho daqui uma semana, um pouquinho daqui outra semana e assim por diante. Então eu comecei a entender que fazia sentido essa história da gente focar em blocos, ao invés de ficar segmentando muito as atividades, como é a tendência de se dizer, né? Todo mundo diz isso, você tem que ficar mudando de atividades frequentemente para a criança não perder a atenção e tudo mais, ou você mesmo ficar mais motivado. Então, no meu caso, eu resolvi levar isso aí adiante. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mudando muito de atividades, não. Tanto é que, às vezes, como eu era professora de sala, o que eu fazia? Eu pegava um dia para trabalhar só ciências. E aí, gente, era muito legal, porque o negócio rendia. Porque a minha divisão era de muitas, né? Eram 5, 6 aulas por dia. Então, quando não tinha aulista, que é professor especialista que vem dar outra matéria, eu focava, às vezes, várias aulas em uma matéria só e depois ia administrando, assim, né?
E isso começou a render bastante, só que eu tive que dar uma organizada nisso, porque senão a criança fica com a sensação de que não vai seguir um horário certinho, porque elas tinham o horáriozinho, né, marcado lá. Mas só para dar a ideia para vocês de como que existe essa questão de blocos produtivos, que a gente funciona melhor quando você foca por um período maior em cada atividade. Não estou dizendo que não existe isso de atenção, que precisa mudar, tá? De atividade de vez em quando. Eu sei que precisa, mas em matéria de produtividade, para a questão render, não só a gente quanto as crianças, às vezes você pode descobrir que funciona melhor quando você foca por maior tempo em uma atividade, você deixa a mente chegar a entrar naquilo de verdade, né? Então, vou passar para vocês algumas ideias aqui, acho que são 4, de como você pode separar, quando você for organizar sua rotina, colocar no papel, o que você pode pensar, pelo menos é o que eu levo em consideração. Primeiro, é legal você considerar a disposição necessária para cada atividade. O que é disposição? Estou pensando em disposição física, ambiental e tudo isso, certo? Então, por exemplo, eu muito cedo percebi que as crianças, com matemática, elas precisam estar muito mais concentradas, porque envolve muito cálculo, muito raciocínio e essas coisas, certo? Então, o que eu fiz? Eu trouxe todas as aulas de matemática para o primeiro horário. Embora o horário que a gente recebesse da coordenação fosse diferente, eu tinha como alterar, né, já que eu ia ficar na sala mesmo. E foi super bom, porque as crianças chegavam com a mente limpinha pelo sono, certo? Descansada e tudo mais. E a gente fazia tudo que tinha de matemática. Ao invés de deixar a matemática para o final do dia, para quando já era próximo do almoço, ou quando elas voltavam do lanche super agitadas, ou algo assim, a gente fazia no horário em que elas estavam mais mentalmente dispostas para aquilo. Não quero dizer com isso que não dá para estudar matemática em outro horário, tá, gente? Estou dizendo que eu quis aproveitar o melhor horário para elas e para mim também. Bom, essa é uma ideia, mas na nossa rotina, por exemplo, eu considero algumas questões como o segundo ponto que eu vou falar para vocês aqui. As atividades fixas da semana e as demandas de energia. No meu caso, acho que eu já comentei aqui, sou uma pessoa que minha energia é baixa. Então, assim, algumas atividades me consomem muito, eu fico muito cansada. Especialmente se eu tenho que trabalhar com muita gente, assim. Por incrível que pareça, eu me desgasto mais com questões de interação humana. Então, o que eu faço? Se eu já sei que eu tenho alguma coisa, por exemplo, na quinta-feira eu tenho que estar na escola e aí eu vou trabalhar com muita criança, uma atrás da outra e tal, na quarta-feira, por exemplo, eu já coloco alguma coisa mais tranquila. Não vou colocar, por exemplo, sair para resolver coisas ou visitar alguém na quarta-feira, porque eu sei que isso vai me acumular muita canseira. E aí eu não vou estar tão 100% na quinta. Ou se no sábado é o dia que a gente sai, que a gente vai, que eu vou estar com as pessoas mais próximas, na sexta eu não vou colocar as aulas ou algo que é muito puxado, porque aí eu sei que eu já vou estar muito desgastada no sábado. Outra coisa, terceiro ponto, considerar as atividades fixas da semana e o preparo necessário para cada uma. Então, dando esse exemplo, né? Se o sábado é o dia que eu estou com as pessoas da minha família, assim, né, mais próximas, e eu preciso estar com tudo preparado, a sexta-feira é o dia que eu deixo para arrumar melhor a casa, né, fazer uma limpeza mais assim e me arrumar também, né, já falei para vocês que meu cabelo tem que fazer hidratação toda semana, ainda que seja uma coisinha bem rápida. Então, eu deixo essas coisas para sexta-feira por duas razões. Primeiro, porque fica sendo a minha ponte, né, entre a quinta e o sábado. A ponte de mudar de atividade, fazer uma atividade mais tranquila. Gente, eu gosto muito. O dia que eu separo para limpar a casa e me arrumar assim, né, vou fazendo as coisas mais ou menos ao mesmo tempo, eu descanso muito das coisas do trabalho. Que o meu trabalho ele envolve muito trabalho mental e escrita e raciocínio e decisões que eu tenho que tomar, né? Então,
as coisas da casa me dão uma descansada nisso. E ao mesmo tempo, eu já me preparo tudo que eu preciso pro sábado, porque se eu for receber as pessoas, eu preciso estar com a casa mais em ordem, e tudo isso, certo? Então, algumas ideias, mais ou menos, de como eu considero. E a quarta sugestão é agrupar as atividades, certo? Eu vou juntando grupinhos. E eu junto grupos pensando um negócio. Esses tempos eu também dei uma folheada naquele livro O Poder do Hábito, e eu achei uma coisa legal que ele fala. Quando você tem um hábito novo que você quer criar, você vincula ele a um hábito que você já tem. Então, por exemplo, eu queria começar a ler a Bíblia todos os dias, porque eu estava muito largada com isso. E aí eu juntei isso com o meu horário de tomar café. Então, enquanto eu tomo café, que é algo que eu já fazia todos os dias, logo de manhã, eu leio a Bíblia. Então foi mais fácil começar um hábito novo, linkando ele com o antigo, né? Ah, tem que tomar magnésio todo dia. Para eu não esquecer, eu já coloco logo depois do almoço, porque almoçar é uma coisa que eu faço todo dia, então almoçou, você vai lá e toma magnésio. Assistir aula de alemão enquanto lava a louça, por exemplo. Ou carregar o vídeo enquanto eu faço a segunda parte da minha rotina matinal. Então eu gravo o vídeo e aí depois eu vou fazer a segunda parte aqui, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou colocar esse vídeo aqui para carregar no meu programa aqui de edição de vídeos. E ele demora, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, dependendo. Enquanto isso eu vou fazendo as outras coisas para logo depois sair para a escola, porque eu preciso deixar ele subindo pro YouTube. Então, minha sugestão de hoje é essa de você tentar agrupar por blocos de atividades e blocos que envolvem mais ou menos o mesmo tipo de disposição mental, energia física e organização que você precisa, e vai colocando isso durante a semana, nos melhores horários, nos horários que você percebe que são mais produtivos e que funciona melhor para aquilo render, com a ideia de você permanecer em uma atividade por um tempinho a mais e assim você desfrutar dessa sensação de que você entrou de verdade, foi produtiva, até ficou lá 1 hora, 2 horas, 3 vezes até fazendo aquilo, e aí sim você dá uma pausa e troca de atividade depois, tá bom? Uma sugestão para vocês experimentarem aí. E agora, lá vou eu para continuar a minha rotina aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Continuem animados e focados, e é isso aí. Vamos adiante. Tchau, gente.